Gente, vamos falar sobre direito no trânsito e a indústria das multas? Aliás, foram os telespectadores que pediram esse assunto e nós estamos trazendo um especialista. Eu recebo agora o doutor José Luiz Rigamonte, que é advogado. Boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna. E por um assunto que realmente deixa a gente, assim, perplexo. Você usou a palavra correta, doutor. Olha, a arrecadação com multas e trânsito no primeiro trimestre desse ano somou pouco mais de 355 milhões de reais só aqui no município de São Paulo. O número é 13% maior do arrecadado em 2016, quando o município arrecadou quase 301 milhões. E eu tenho outro dado aqui de um relatório que aponta que as receitas correntes arrecadadas, excluídas as deduções, inclusive, pela prefeitura até março desse ano, foram de 12 bilhões 978 milhões de reais. Eu quero começar perguntando o seguinte: a legislação de trânsito aqui nossa é muito confusa. Na sua opinião, a maioria da sociedade entende quais são as leis do trânsito? Fábio, eu acredito que não. Hoje nós temos como documento principal de trânsito que regula as situações de trânsito é o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Ele foi instituído em 97, entrou em vigor em 98 e de lá para cá já teve 32 modificações. Fora o Código de Trânsito, nós temos as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito que regulamentam algumas questões típicas do Código, que já estão em mais de 700. Temos portarias, temos deliberações e por aí vai. É muito difícil acompanhar a legislação. Para mim, que estou lidando todo dia com trânsito, é difícil. Eu imagino para uma pessoa, pelo condutor que não tem tempo de acompanhar esse tipo de situação, esse tipo de legislação, acompanhar toda a matéria. É muito difícil. Pois é, e aí a gente vê uma série de circunstâncias no trânsito, principalmente aqui em São Paulo, acredito nas grandes cidades deva ser algo muito similar, onde, por exemplo, se tem uma ciclofaixa, mas o ciclista está caminhando no meio dos carros, principalmente os motociclistas, né, as motos, circulam no meio dos carros como se elas não existissem. E a gente que tem que ficar prestando atenção onde elas estão. Eu queria saber quais são os principais erros que as pessoas cometem e que geram multas. Olha, eu acredito que hoje o maior erro das pessoas é não conhecer as infrações de trânsito. Tá. Nós temos mais de 300 infrações. Tá. E o que é mais comum é aquilo que a gente já sabe: excesso de velocidade, farol vermelho, cinto de segurança, celular, mas existem muitas outras. E fora essa questão das infrações de trânsito, são as regras de trânsito. As pessoas não conhecem as regras ou têm pelo menos dificuldade de entendê-las. E isso contribui, talvez, por um trânsito mais caótico como a gente vive hoje aqui em São Paulo. Principalmente São Paulo, uma grande cidade. São Paulo é um exemplo para o Brasil todo, sim, né? Sim. Referência para o Brasil. Até a gente vê que, por exemplo, tem aquelas pessoas que concordam, por exemplo, com o aumento da velocidade e andam no limite. E tem aquelas que não concordam com o aumento da velocidade, vai na pista da esquerda e anda reduzida a velocidade. Quer dizer, então, o risco de um acidente se torna maior. Eu queria já entrar num assunto polêmico, posso? A respeito daquelas cartas de aviso que os motoristas estão recebendo quando eles diminuem o tempo de passagem entre um radar e outro, indicando que, vamos supor, nós temos na via 50 km por hora e ele passou num determinado trecho, um tempo, e lá no outro ele passou um tempo menor do que é o estipulado, por exemplo, entre esse trecho. E aí, no caso, ele recebe uma carta dizendo que ele aumentou a velocidade nesse período. Isso pode se tornar lei e pode gerar multa? Tá, vamos entender um pouquinho o que seria esse critério de fiscalização. Hoje nós temos os radares instalados aqui em São Paulo, eletrônicos, okay. E a prefeitura, segundo o critério, segundo o entendimento da prefeitura, as pessoas diminuíam a velocidade próximo do radar para não serem autuadas, para não serem multadas. Certo. E a prefeitura resolveu fazer um teste. Esse teste já foi feito em época pretérita e estão refazendo agora, de escolher um determinado trecho, determinadas vias e fazer um teste de quantos veículos num determinado espaço, ponto A, ponto B, se dentro desse período, se a velocidade média estava sendo respeitada. Por exemplo, de 50 por hora, por exemplo. E
conseguiram verificar que dentro dessa velocidade, dentro desse espaço, a velocidade não estava sendo respeitada. Que justamente o motorista freava no ponto A, freava no ponto B e dentro desse espaço com velocidade acima do permitido. E foram mais de 200 mil, num específico espaço, no local, de 200 mil pessoas que receberam essa cartinha. Isso foi só um teste. E agora, recentemente, o Departamento Nacional de Trânsito, ele estabeleceu que esse tipo de autuação, ela não é regulamentada, não vai regulamentar porque entende que não é o correto. Então, esse teste que a Prefeitura estava fazendo, provavelmente ela vai já descartar porque não vai ser utilizado como parâmetro de autuação. Tá. Vou entrar no outro assunto polêmico sobre Só polêmico. os drones. Vamos lá. Vamos? Vamos lá. Daqui a pouquinho, me espera aqui que eu vou... Doutor, vamos entrar então nesse outro, essa outra pergunta polêmica. Claro que a internet, ela ventila de tudo, né? Então, a gente nunca sabe quando é verdade e quando não é verdade. E, recentemente, vimos muitos vídeos mostrando, inclusive, autoridades vendo monitores, né, de televisão e os drones, né, que são aqueles aparelhinhos que voam sozinho, tipo aviõezinhos, né, helicópterozinhos pequenininhos com câmeras que focavam dentro do carro das pessoas para ver se elas estavam utilizando o celular, se elas estavam fazendo alguma coisa. Eu queria saber, primeiro, isso é verídico, pode se tornar lei e não é invasão de privacidade? Muito interessante a sua pergunta. A gente tem que entender, dentro do direito de trânsito, que praticamente tudo tem que ser regulamentado. Quem faz as regulamentações do Código de Trânsito é o Conselho Nacional de Trânsito. E, por enquanto, ainda não existe regulamentação para esse tipo de fiscalização. Tá. O que existe? Fiscalização por câmeras. Então, para nós que estamos aqui em São Paulo, é muito comum nas rodovias aqui estaduais, Bandeirante, Rodovia Anhanguera, Castelo, as fiscalizações feitas por pessoal do policiamento rodoviário, especificamente por câmeras. Tá. Então, aquele policial que está lá na rodovia, que nós estamos vendo, ele também faz as autuações, mas principalmente pelas câmeras. Então, o drone ainda não está regulamentado. Não está regulamentado? Ainda não. Mas estão fazendo testes a respeito Sim, o disso? Denatran, ele sempre busca entender e, de acordo lá com os seus critérios, buscar alternativas e regulamentar tudo que é possível para fiscalização, mas ainda não está. Existem estudos, mas ainda não conclusivos. Porque, na verdade, né, a minha crítica não é exatamente ao sistema. Eu acho que novas tecnologias são sempre bem-vindas, de fiscalização principalmente. Mas entrar no carro da pessoa, né, quer dizer, sim, se torna... justamente talvez por isso que está tendo um pouco Até porque, vamos cuidado. supor, desculpe interrompê-lo, mas até porque os drones, houve um processo famoso aí de um programa de televisão que filmou o prédio e dentro do apartamento de uma artista, o senhor sabe qual é, o Brasil também sabe qual é, e houve um processo, porque não se pode subir um drone e filmar dentro de um apartamento de uma pessoa, invasão de privacidade. Creio que no veículo seja mais ou menos a mesma coisa. A gente poderia até utilizar esse critério. É que o estudo do Denatran está visando mais essa questão de fiscalização. Talvez ele entre no estudo, também vai entrar essa questão, mas por enquanto a gente tem que aguardar um posicionamento e aí sim a fiscalização começar a efetivada por meio desse tipo de equipamento. Agora, perguntando sobre as decisões do Detran, né? A gente percebe que tem muitos recursos para as multas. Sim. Esses recursos são realmente analisados ou eles entram num automático e o sistema já vai negando automaticamente todos os pedidos? Toda infração de trânsito, toda autuação por infração de trânsito, ela prevê que você, condutor, autuado, tenha o direito de se defender. E hoje nós temos 3 fases de defesa. Todas as fases de defesa, todos os julgamentos do seu argumento, da sua defesa, ele tem que estar motivado, ele tem que explicar por que ele está entendendo que o seu argumento não está sendo aceito. Isso a gente chama de motivação. E tem que fundamentar, ele tem que colocar a legislação que ampara ele naquele argumento. Então, todas as decisões de todas as fases têm que ser devidamente fundamentados e motivados. Entendi. Tá? E todos os recursos são julgados.
Olha, eu vou falar das fraudes de CNH, mas antes tem uma pergunta de um telespectador de Canoas. É o Fernando Fernandes, lá de Canoas, Rio Grande do Sul. Um beijo carinhoso a vocês todos. Ele pede para eu mandar um beijo para sua mãe, Sandra Fernandes. Um beijo para a dona Sandra e obrigado pelo carinho da audiência aqui na Rede Vida. Olha só que interessante a pergunta. Fábio, boa noite. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Eu estudo à noite e saio das aulas após as 22 horas. O governo não investe em segurança pública e nesse horário é muito perigoso eu ficar parado nos semáforos. Caso eu passe o sinal vermelho e seja multado, eu consigo entrar com um recurso para reverter esta multa? Fernando? Fernando Fernandes de Canoas, Rio Grande do Sul. Fernando, um abraço e obrigado pela pergunta. Fernando, é o seguinte, eu acho que é uma dúvida de muitas pessoas, de muitos condutores. Isso é muito comum em cidades grandes, inclusive aqui em São Paulo. Se determinado local, se nós sabemos que determinado local ele não nos traz muita segurança, fica muito difícil ficar estacionado, parado e esperando talvez até ser roubado. Só que tem um detalhe, no direito de trânsito a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o direito ali é o direito da coletividade, é o direito da coletividade de ter um trânsito seguro. E um farol vermelho, passar no farol vermelho, mesmo com esse tipo de argumento, não são aceitos pelos nossos julgadores. É muito difícil você conseguir vencer um recurso com esse argumento. Então não é vamos dizer assim, um argumento plausível para esse tipo de infração. Vamos falar sobre a lei seca, também é seca, outro assunto polêmico. polêmico. Bom, a lei seca, ela gera muita discussão. Como que é feita a produção de provas acerca do bafômetro? Quer dizer, o cidadão, o motorista é obrigado a fazer o teste do bafômetro e como é que ele se defende de uma prova dessas? Muito boa pergunta. A lei seca hoje, ela teve algumas alterações, ela é de 97, junto com o Código de Trânsito, e de lá para cá ela sofreu algumas alterações, está ficando cada vez mais rígida. Hoje nós temos duas maneiras de ser autuado pela infração da lei seca. A primeira, obviamente, por estar dirigindo sob influência de álcool, a gente já vai falar sobre isso já. Tá. E a segunda questão é de se recusar a se submeter a qualquer um dos testes colocado à disposição do condutor. Muito comum isso. Então, são duas maneiras de ser autuados, por estar sob influência de álcool e por ter se recusado a fazer o teste. Tá? Sobre a questão de estar sob influência de álcool, nós temos 5 alternativas para o policial, para o agente de trânsito, detectar que você estava sob influência de álcool. O primeiro é o teste do etilômetro, o segundo é o laudo DML, exame de sangue, testemunhas e um outro documento que chama termo de constatação, que é o próprio policial que verifica o seu estado, anota num documento, termo de constatação, e a partir daí ele constata que você estava sob influência de álcool. Esses são 5 maneiras que o policial, que o agente de trânsito tem, para constatar que o condutor estava dirigindo sob influência de álcool. Do outro lado, está aquele condutor que se recusa a fazer o teste. Hoje, não é mais possível simplesmente se recusar e achar que vai sair ileso, ou escolher o teste que você quer fazer. Não, eu não quero fazer o teste do etilômetro, mas eu quero fazer o exame de sangue, por exemplo. A recusa é daquele tipo de exame que o policial está te concedendo, que o agente está te concedendo. Então, não adianta você dizer que queria fazer outro teste. Tá. 2 tipos de situações diferentes com penalidades administrativas idênticas, que é a multa de R$ 2.937 e a suspensão da habilitação, a suspensão da habilitação por 12 meses, para ambas as infrações. Nós estamos com o nosso tempo estourado, mas eu falei que ia falar sobre a fraude nas emissões da CNH. Tem fiscalização para isso? Tem. O Detran fiscaliza os centros de formação e... As autoescolas, é isso? Isso, autoescolas. E sempre a gente está tendo notícias de algum centro de formação que está tendo problema com emissão de CNH de maneira irregular. Tá. Mas isso está sendo resolvido? Sim. Tem porque a quantidade foi imensa. Sim, né? Mas tem com frequência, a gente tem relatos de atuação do Detran nesse sentido. Dr. José Luiz Rigamonti, muito obrigado pela presença nessa noite e por aceitar o nosso desafio de falar sobre esse assunto. Eu gostaria de mandar um abraço e um beijo para o meu filho Gabriel. Gabriel, eu te amo. E para o meu amigo Ademir, doutor Ademir, advogado também, especialista de trânsito, meu amigo pessoal e companheiro de trabalho. Que beleza. Feliz Natal, viu? Tudo de bom para o senhor e para a família. Muito obrigado.